15 de março de 1965, 14h37. Base Naval da Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. A sirene ecoou 3 vezes pelo pátio da base naval, sinalizando a partida de mais uma missão de patrulhamento. O submarino S-20 Tubarão estava pronto para zarpar, seus 60 metros de aço pintado de cinza escuro, cortando as águas calmas da Baía de Guanabara. Era terça-feira e o céu estava limpo, condições perfeitas para a navegação. Comandante Roberto Silva Santos ajustou o cap e observou sua tripulação de 17 homens fazendo os últimos preparativos. Aos 35 anos, Roberto era respeitado por sua precisão e experiência. Havia comandado dezenas de missões similares nos últimos 8 anos. Sua esposa, Maria Helena, sempre dizia que ele conhecia aquelas águas como conhecia o próprio quintal. Comandante, todos os sistemas verificados, reportou o tenente Carlos Eduardo Mendes, segurando uma prancheta com anotações detalhadas. Carlos tinha apenas 28 anos, mas sua dedicação impressionava os veteranos. Havia se casado 3 meses antes com Ana Paula e sempre carregava uma foto dela no bolso da farda. No compartimento de máquinas, o suboficial João Batista Oliveira inspecionava os motores diesel pela última vez. João tinha 42 anos e estava a apenas 2 anos da aposentadoria. Conhecia cada parafuso, cada válvula, cada som que aquele submarino podia fazer. Os marinheiros mais novos sempre procuravam seus conselhos. Miguel Antônio Costa, de 22 anos, era o mais jovem da tripulação. Vinha de uma família humilde de Cabo Frio e via na Marinha uma oportunidade de crescer na vida. Estava ansioso. Era sua 5ª missão no S-20 e ainda sentia um frio na barriga toda vez que a escotilha se fechava. A missão era rotineira: patrulhar a costa entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, mapear movimentações de embarcações estrangeiras e testar novos equipamentos de sonar. Duração prevista: 72 horas. Às 15h15, o S-20 submergia a 40 metros de profundidade, dirigindo-se para mar aberto. A última transmissão de rádio chegou à base às 16h22. Posição 22.215S, 48W. Todos os sistemas normais, retomando o patrulhamento conforme planejado. Depois disso, apenas silêncio. Base Naval da Ilha das Cobras. 18 de março de 1965, 07h30. Capitão Luiz Moreira caminhava de um lado ao outro na sala de comunicações, o cigarro tremulando entre os dedos. Fazia 72 horas que o S-20 deveria ter retornado. Fazia 48 horas que não conseguiam estabelecer qualquer contato por rádio. Senhor, tentamos em todas as frequências. Nada, disse o operador de rádio, a voz carregada de tensão. Maria Helena Santos estava sentada no banco de madeira do lado de fora da base, apertando a bolsa contra o peito. Seus filhos, Pedro, de 8 anos, e Carla, de 5, perguntavam quando o papai voltaria para casa. Ela não sabia o que responder. No mesmo banco, Ana Paula Mendes segurava um terço entre as mãos. Casada há apenas 3 meses, ainda guardava o convite de casamento na gaveta da penteadeira. Carlos havia prometido que voltariam a Salvador nas próximas férias para conhecer a família dela. A notícia se espalhou rapidamente pelos bairros navais. 17 famílias vivendo em agonia. As mulheres se reuniam na igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, rezando novenas. Os filhos dos marinheiros pararam de brincar de submarino no pátio. A brincadeira havia perdido a graça. A Marinha organizou a maior operação de busca da história naval brasileira até então. 5 navios de guerra, 2 aviões de reconhecimento e mergulhadores especializados varreram uma área de 50.000 km² no Atlântico Sul. Pescadores da região foram interrogados. Cada pedaço de destroços encontrado no mar era examinado minuciosamente. Durante 3 semanas, famílias inteiras acamparam na base naval esperando notícias. Jornalistas de todo o país cobriram a história. As manchetes dos jornais estampavam: submarino da Marinha desaparece misteriosamente e 17 vidas engolidas pelo Atlântico. Mas o mar não devolvia pistas. João Batista Oliveira deixou uma esposa, Conceição, e 4 filhos pequenos. Conceição vendia doces na porta da escola para sustentar a família, sempre acreditando que João voltaria para casa. Miguel Costa era filho único. Sua mãe, Dona Aparecida, passou a acender uma vela todo dia na igreja,
pedindo para que São Pedro trouxesse seu menino de volta. Em maio de 1965, após 2 meses de buscas infrutíferas, a Marinha declarou oficialmente S-20 e tripulação presumidamente perdidos em alto mar. Os corpos nunca foram encontrados. O caso foi arquivado como um acidente naval de causa desconhecida. As famílias receberam pensões. As crianças cresceram sem os pais. A vida seguiu, mas a dor ficou. Vitória, Espírito Santo, 12 de setembro de 2005. Antônio Pescador acordou às 4h30 da manhã, como fazia há 35 anos. Aos 58 anos, ele conhecia o Atlântico Sul como poucos. Sua pele curtida pelo sol e sal guardava as marcas de milhares de amanheceres no mar. Aquele dia seria diferente de todos os outros, mas ele ainda não sabia. O Santa Clara era um barco de pesca artesanal de 12 metros, pintado de azul e branco, que Antônio havia comprado, usado em 1985. Não era o maior barco da frota de Vitória, mas era confiável. Tinha motor Perkins de 180 cavalos, GPS básico, uma tecnologia que só havia adquirido 2 anos antes, e um sonar de pesca rudimentar que o ajudava a localizar cardumes. Hoje vamos tentar mais ao norte, disse para seu filho Marcos, de 23 anos, enquanto preparavam as redes no barco. As correntes mudaram. Pode ser que encontremos cardumes maiores. Marcos era pescador há apenas 5 anos, mas já demonstrava o mesmo instinto do pai para ler o mar. Tinha planos de se casar no final do ano com Luciana, uma professora da Escola Municipal de Vila Velha. O terceiro tripulante era seu Dirceu, pescador aposentado de 68 anos que pescava por paixão, não por necessidade. Dirceu conhecia cada história do mar capixaba, cada lenda de naufrágio, cada tempestade memorável dos últimos 50 anos. Era ele quem sempre animava as pescarias longas com causos e cantorias. Era segunda-feira, e o mar estava calmo. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia indicava ventos fracos de nordeste, ondas de 1 metro, temperatura de 24 graus. Perfeito para uma pescaria longa. Antônio havia decidido testar uma região que raramente explorava, aproximadamente 80 quilômetros da costa, entre Vitória e Cabo Frio. Era uma região profunda, com águas limpas, onde cardumes de anchova costumavam passar em setembro. Durante a madrugada, enquanto navegavam, Dirceu contou histórias antigas. Falou sobre o submarino que havia desaparecido em 1965, quando ele ainda era jovem. Eu lembro dessa história, disse ele, tomando café do termo. Meu patrão na época, seu Francisco, participou das buscas. Ficaram semanas procurando. Nunca acharam nada. 17 homens engolidos pelo mar. Marcos ouviu com interesse. Pertencia a uma geração que cresceu com internet e celular, mas ainda respeitava as histórias dos mais velhos. E nunca mais se soube nada, seu Dirceu? Nunca. Submarino sumiu como se tivesse ido para outro mundo. Antônio, concentrado na navegação, não participou da conversa. Estava estudando o GPS e o sonar, procurando os melhores pontos de pesca. Às 5h45, chegaram à região escolhida. O sol nascia no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Era um espetáculo que Antônio nunca se cansava de ver. Às 6h15, lançaram as redes. O método era tradicional. Rede de cerco de 200 metros, com boias na superfície e pesos no fundo, formando uma parede vertical na água. Era uma técnica que exigia experiência. Era preciso ler as correntes, calcular a profundidade, interpretar os sinais do sonar. Durante 4 horas pescaram normalmente. Pegaram alguns quilos de anchova, sardinha e cavalinha. Não era uma pescaria excepcional, mas compensava o combustível e daria lucro pequeno. Às 10h30, decidiram fazer mais uma tentativa antes de voltar ao porto. Foi quando sentiram um peso incomum. Pai, isso não é peixe, disse Marcos, olhando a tensão nos cabos. É pesado demais. Parece que enganchou em alguma coisa no fundo. Antônio franziu a testa. Conhecia aquela sensação. Já havia perdido redes em navios naufragados antes, principalmente na região de Guarapari, onde havia destroços de navios mercantes da Segunda Guerra Mundial. Mas aquela região nunca havia dado problemas. Nos mapas náuticos que usava, cartas oficiais da Marinha do Brasil, o fundo do mar ali era descrito como limpo,
sem obstáculos conhecidos. Seu Dirceu se aproximou da popa do barco, preocupado. Cuidado, meninos. Se for navio de guerra afundado, pode ter munição velha. Essas coisas explodem depois de décadas. Tentaram puxar as redes com cuidado, usando o guincho elétrico do barco, mas era impossível. Estava presa em algo sólido, grande, a 95 metros de profundidade. O sonar mostrava um eco estranho. Não parecia pedra ou recife. Tinha formato regular, simétrico. Vamos ter que cortar a rede, disse Antônio, resignado. Representava prejuízo de 2 semanas de trabalho, mas não havia alternativa. Uma rede de cerco custava quase R$ 2.000, dinheiro que Antônio não tinha sobrando. Foi quando Marcos teve uma ideia. Pai, e se a gente contratar um mergulhador? Só para ver o que é. Se for um navio antigo, pode ter valor histórico. Vi na TV que tem gente que paga caro por destroços de guerra. Antônio riu. Garoto sonhador, mas vai que você tem razão. Pensou um pouco. Conhecia Rodrigo Mendes, mergulhador técnico que trabalhava com soldas subaquáticas no Porto de Vitória. Rodrigo era especializado em mergulhos profundos e tinha equipamento adequado. Marcaram a posição exata com o GPS e voltaram ao porto. Durante o caminho, seu Dirceu ficou pensativo. Sabe, Antônio, essa profundidade, essa região, pode ser o submarino de 1965. Sempre ouvi dizer que nunca foi encontrado. 40 anos depois? E por que ninguém achou antes? Por que ninguém pescava nessa região naquela época? Muito longe da costa, muito profundo. Só agora, com GPS e barco maior, a gente consegue pescar aqui. No dia seguinte, voltaram com Rodrigo Mendes, mergulhador técnico experiente em naufrágios. Rodrigo tinha 35 anos, era instrutor de mergulho técnico e havia explorado diversos naufrágios na costa brasileira. Tinha equipamento de trimix para mergulhos profundos e uma câmera subaquática digital, tecnologia que estava se popularizando entre os mergulhadores profissionais. 95 metros é profundo, disse Rodrigo, verificando seus equipamentos. Vou ter que fazer paradas de descompressão. Se for mesmo um navio grande, vai ser impressionante. O mergulho durou 45 minutos. Rodrigo desceu lentamente, seguindo o cabo da rede presa. A água estava cristalina, visibilidade de mais de 30 metros. A 90 metros de profundidade, Rodrigo encontrou algo que o deixou sem palavras. Não era um navio mercante. Não era um destroço de guerra estrangeiro. Era um submarino brasileiro, intacto, pousado no fundo arenoso como se tivesse acabado de chegar ali. Rodrigo filmou tudo, nadou ao redor da estrutura, impressionado com o estado de conservação. Não havia sinais de explosão, não havia destroços espalhados, não havia danos estruturais visíveis. E na lateral do casco, ainda legíveis depois de 40 anos, estava pintado S20. Quando emergiu na superfície, tirando o regulador da boca, Rodrigo estava visivelmente emocionado. Antônio, você precisa ligar para a Marinha, agora. Por quê? O que você viu lá embaixo? Rodrigo segurava a câmera subaquática, as mãos ainda tremendo. É um submarino. Está inteiro. E tem números na lateral, S20. Seu Dirceu ficou em silêncio por um momento, depois sussurrou. Meu Deus do céu, 40 anos depois. Os meninos ainda estão lá embaixo, mãos ainda tremendo. É um submarino, está inteiro e tem números na lateral. Base Naval de Vitória, 15 de setembro de 2005. Capitão de Mar e Guerra, Eduardo Santana, não acreditou quando recebeu a ligação. 40 anos depois, o S-20 havia sido encontrado, intacto, no fundo do Atlântico, em posição que nunca havia sido investigada durante as buscas originais de 1965. A operação de reconhecimento foi montada em 48 horas. Mergulhadores da Marinha, equipados com tecnologia moderna, desceram para documentar cada detalhe do submarino. As imagens subaquáticas revelaram uma cena surreal. O S-20 estava pousado no fundo arenoso, ligeiramente inclinado para bombordo, mas estruturalmente preservado. Não havia sinais de explosão. Não havia danos externos visíveis. Não havia destroços espalhados. O submarino parecia ter simplesmente descido. Dr. Fernando Aguiar, historiador naval especializado em naufrágios, foi chamado para acompanhar a investigação. Aos 52 anos,
Fernando havia estudado dezenas de casos similares ao redor do mundo, mas aquele era diferente. A preservação é impressionante, disse Fernando, analisando as primeiras imagens. A água fria e a ausência de correntes fortes nessa profundidade criaram condições ideais de conservação. O momento mais emocionante chegou quando conseguiram abrir a escotilha principal. Usando robôs submersíveis controlados remotamente, a equipe explorou o interior do S-20. Tudo estava no lugar: uniformes pendurados nos beliches, pratos na mesa do refeitório, instrumentos de navegação nas posições exatas. E foi ali que encontraram as respostas. Capítulo 5. A verdade perdida no tempo interior do S-20. 95 metros de profundidade. 20 de setembro de 2005. As últimas páginas do diário de bordo do comandante Roberto Silva Santos continham os registros mais dramáticos já encontrados na história naval brasileira. Escritas com letra cada vez mais trêmula, revelavam os momentos finais de 17 homens que enfrentaram a morte com coragem e dignidade. 16 de março de 1965, 03h15. Situação crítica. Problema grave no sistema de lastro. Válvulas de emergência não respondem aos comandos. João Batista, tentando reparo manual no compartimento de máquinas. Estamos perdendo controle de profundidade lentamente. 03h32. Tentativa de imersão de emergência falhou. Sistemas elétricos apresentando falhas intermitentes. Não conseguimos estabelecer contato via rádio com a base, repetindo o código de emergência em todas as frequências. Ninguém responde. 03h45. A água começando a entrar pelo compartimento de máquinas. João Batista selou as anteparas estanques. Ele ficou do outro lado para continuar tentando o reparo. Não conseguimos tirar ele de lá. João gritou: "Salvem o resto do pessoal, comandante. É um herói." 04h10. Tentando o último procedimento de emergência. Sopro dos tanques principais com ar comprimido. Se não conseguirmos, peço a Deus que nossas famílias nos perdoem. Carlos está rezando o Pai Nosso. Miguel ajuda com as bombas de emergência. Somos marinheiros. Cumpriremos nosso dever até o fim. Dr. Zé Fernando Aguiar limpou os óculos, emocionado, enquanto lia os registros. Roberto continuou documentando tudo até o final. Isso é protocolo naval, mas também é amor pela família. Ele sabia que um dia alguém encontraria esse diário. A última entrada foi escrita às 04h28, com letra quase ilegível. Água nos compartimentos dianteiros. Não há mais o que fazer. João Batista morreu como um herói, tentando nos salvar. Carlos Eduardo reza por Ana Paula. Miguel pensa na mãe. Eu penso em Maria Helena e nas crianças. Comandante Roberto Silva Santos. S-20. Que nossa morte sirva para que outros marinheiros voltem seguros para casa. Brasil acima de tudo. Mas o diário não era a única evidência. Os robôs submersíveis encontraram outros documentos cruciais. No compartimento de máquinas, o selado e inundado, João Batista Oliveira havia deixado anotações técnicas detalhadas sobre o problema que causou a tragédia. Suas últimas palavras, escritas a lápis numa folha ensopada, mas ainda legível, diziam: falha nas vedações principais do sistema hidráulico. Bomba de lastro não responde. Válvulas emperradas. Tentei tudo. Peço perdão aos companheiros. João Batista Oliveira, suboficial mecânico. A investigação posterior, conduzida por uma comissão técnica da Marinha com especialistas civis, revelou que o S-20 havia sofrido um colapso catastrófico no sistema hidráulico principal devido ao desgaste de vedações antigas. Era um defeito conhecido naquele modelo de submarino, baseado em tecnologia alemã da Segunda Guerra Mundial, mas extremamente raro. Engenheiro naval Paulo Mendes, especialista em sistemas submarinos, explicou o que aconteceu. As vedações de borracha do sistema de lastro se deterioraram após anos de uso. Quando falharam simultaneamente, o submarino perdeu a capacidade de controlar a profundidade. É como se o freio de um carro parasse de funcionar numa descida. Impossível parar. O mais trágico é que a falha aconteceu em águas profundas, longe das rotas comerciais de navegação de 1965. Naquela época, não havia sistemas de rastreamento por satélite. Quando o rádio falhou devido aos problemas elétricos, o S-20 ficou completamente isolado.
A tripulação teve tempo para seguir todos os protocolos de emergência, mas não conseguiu reverter a situação. Os corpos dos 17 marinheiros foram encontrados em suas posições de dever. João Batista estava no compartimento de máquinas, ainda segurando uma chave inglesa. Havia morrido tentando consertar o sistema até o último segundo, mesmo sabendo que não tinha chance de sobreviver. Carlos Eduardo estava na sala de comunicações, ao lado do rádio, com fones de ouvido nas mãos. Havia tentado pedir socorro até o fim. Miguel Costa estava no posto de controle, ao lado de Roberto Santos, segurando um manual de procedimentos de emergência. Roberto Santos foi encontrado sentado à mesa de comando, com o diário aberto ao lado. Sua última ação foi documentar tudo para que as famílias soubessem a verdade. Mesmo enfrentando a morte, pensou nas esposas, nos filhos, nas mães que ficariam sem respostas. Capitão de Mar e Guerra Eduardo Santana, que coordenou a investigação, declarou: "Esses homens morreram cumprindo seu dever com honra excepcional. Não houve pânico, não houve abandono de posto. Cada um morreu tentando salvar os companheiros e servir ao Brasil." A descoberta também revelou por que as buscas de 1965 falharam. O S-20 havia mudado de rota durante a madrugada de 16 de março devido ao problema técnico, dirigindo-se para águas mais rasas numa tentativa desesperada de emergir. Mas a falha foi tão severa que o submarino afundou antes de alcançar profundidade segura. "Procuramos no lugar errado durante 2 meses", admitiu o almirante reformado José Paulo Moreira da Fonseca, de 88 anos, que havia comandado as buscas originais. "Se soubéssemos que eles mudaram de rota, teríamos encontrado, mas com a tecnologia de 1965, era impossível rastrear um submarino que não respondia ao rádio." Base Naval da Ilha das Cobras, 2 de novembro de 2005. Maria Helena Santos, agora com 75 anos, segurou o diário do marido entre as mãos trêmulas. Pedro e Carla, adultos, estavam ao seu lado. Pedro havia se tornado engenheiro naval, inspirado pela memória do pai, e Carla era professora como sempre sonhou. Depois de 40 anos, finalmente sabiam o que aconteceu com Roberto. "Ele morreu como viveu", disse Maria Helena, a voz embargada, mas serena, cuidando dos seus homens e pensando na família. Pedro leu em voz alta a última entrada do diário do pai. Quando terminou, o silêncio tomou conta da sala. Carla segurou a mão da mãe. "Papai foi um herói, não foi, mãe?" "Sempre foi, minha filha. Sempre foi." Ana Paula Mendes havia falecido em 1998, vítima de câncer, mas sua irmã Carmen estava presente na cerimônia. Carmen contou que Ana Paula nunca se casou novamente. Ela dizia que Carlos voltaria um dia. Guardou as cartas dele até morrer. "Agora sei que ele tentou voltar, mas o mar não deixou." Conceição Oliveira, viúva de João Batista, tinha 82 anos e estava numa cadeira de rodas, mas fez questão de estar presente. Seus filhos, agora adultos, com famílias próprias, a acompanhavam. João Filho havia se tornado mecânico naval, seguindo os passos do pai. Os gêmeos Marcos e Paulo se tornaram pescadores. Rosa era enfermeira. "João morreu salvando os companheiros", disse Conceição, limpando uma lágrima. "Sempre soube que ele não abandonaria ninguém. Era assim que ele era." Dona Aparecida, mãe de Miguel, já tinha 92 anos e estava muito frágil, mas insistiu em estar presente. Segurou a fotografia do filho em uniforme naval e sussurrou: "Meu menino virou homem do mar. Estou orgulhosa." A cerimônia militar de 2005 foi diferente da de 1965. Desta vez, havia respostas. Desta vez, havia orgulho misturado à dor. Desta vez, as famílias sabiam que seus homens morreram com honra. O S-20 foi declarado túmulo de guerra e permanece no fundo do Atlântico. Uma placa memorial foi instalada na base naval da Ilha das Cobras com os nomes dos 17 marinheiros e a inscrição: "Heróis que cumpriram seu dever até o fim, 1965-2005. Antônio Pescador nunca mais voltou àquela região para pescar. "Aquele lugar pertence a eles", dizia sempre. "É o túmulo de 17 heróis. Merece respeito." Rodrigo Mendes, o mergulhador, guarda até hoje as primeiras imagens do submarino. São fotografias que mudaram a vida de 17 famílias e fecharam uma ferida de 40 anos. A investigação oficial
concluiu que o S-20 havia seguido rota diferente da planejada devido aos problemas técnicos registrados na madrugada de 16 de março de 1965. Por isso, as buscas originais não encontraram os destroços. Procuraram no lugar errado, mas fizeram tudo o que era tecnicamente possível na época. O caso gerou mudanças importantes na Marinha do Brasil. Novos protocolos de segurança foram estabelecidos. Sistemas de comunicação de emergência foram modernizados. Procedimentos de manutenção preventiva em submarinos se tornaram mais rigorosos. A tragédia do S-20 salvou vidas nas décadas seguintes. 40 anos depois, a verdade emergiu das profundezas. 17 heróis que cumpriram seu dever até o fim, em silêncio, no fundo do mar. Suas famílias finalmente puderam chorar seus mortos e entender que não houve covardia, não houve abandono. Houve apenas homens do mar enfrentando o mar, com coragem e honra, até o último suspiro. O caso do S-20 se tornou um marco na história naval brasileira e levou à modernização dos sistemas de segurança em submarinos da Marinha do Brasil. Os procedimentos de emergência criados após a investigação salvaram vidas em situações similares nas décadas seguintes. Hoje, uma réplica do diário de bordo do comandante Roberto Santos está exposta no Museu Naval do Rio de Janeiro, para que futuras gerações conheçam a história de 17 homens que honraram a farda até o fim. Alguns pescadores da região dizem que, em certas manhãs de março, quando o mar está calmo e o vento cessa, ainda é possível ouvir um eco distante vindo das profundezas, como se fosse uma sirene naval sinalizando que a guarda continua montada, mesmo no fundo do oceano. Mas isso, claro, são apenas lendas do mar. O que não é lenda é a coragem de 17 marinheiros que transformaram uma tragédia em exemplo de honra e sacrifício para toda a Marinha do Brasil.